Estamos começando mais uma entrevista no Coluna do Castro, que além de textos jornalísticos na coluna no portal Band BA, temos também, pelo menos uma vez por semana, uma entrevista por vídeo. E hoje temos o prazer de receber o secretário da Casa Civil do Estado da Bahia, Afonso Florense, que vai conversar com a gente, transmitindo para a população baiana as informações e dúvidas sobre a ponte Salvador-Ilha de Itaparica. Bem, gostaríamos também de lembrar que esse conteúdo também é publicado no nosso site parceiro da Band BA, o Neutro 1. Secretário, tudo bem? No último dia 17 de setembro, o senhor informou que a ponte Salvador-Ilha de Itaparica vai começar a ser construída em junho de 2026. Como foi feita essa estimativa, secretário? Bom dia, Frank. Bom dia à sua imensa audiência. Saudar essa oportunidade de estar aqui com você, agradecer. Bom, o prazo de 4 de junho de 2026 é uma decorrência do contrato assinado pelo poder concedente, ou seja, o governo do estado, através da Secretaria de Infraestrutura, a CEINFRA, com a concessionária vencedora da licitação em 2019. O nome dessa concessionária, o nome formal é Concessionária Ponte Salvador Itaparica, CPSI. Esse contrato de 2019, em decorrência da pandemia, contrato licitado em 2019, assinado em 2020, quando iniciou a pandemia, ele ficou inviável. Houve uma recessão global. Quando o governador Jerônimo assume, determina que salvemos o contrato, fizemos muitas negociações, uma longa trajetória complexa. Ao final, com a autorização do Ministério Público de Contas e do Tribunal de Contas, o poder concedente e a concessionária assinaram um aditivo, o primeiro termo aditivo, que na prática é um novo contrato. E assinado 4 de junho, ali está estabelecido que em até um ano tem que ser iniciada a obra. Então, até 4 de junho de 26, a obra terá sido iniciada, Frank. Secretário, em abril deste ano, teve também um fim, se eu não me engano, o fim da sondagem. O governo da Bahia anunciou um fim da investigação do solo para a construção da ponte. Como é que é feito esse processo? No processo de licitação, pelas regras da lei, foram feitos 4 furos de sondagem para basear a análise do projeto, que é um projeto licitado. A PPP prevê que a vencedora faz novo conjunto de sondagens e elabora um projeto básico, que está agora em fase final de elaboração. A empresa fez 105 furos, nós tínhamos feito 4. Eles fizeram 105 com máquina perfuratriz adequada ao trabalho marítimo para identificar o perfil geológico, o perfil do solo. Chega ao ponto de identificar a datação desse solo. E com esses 105 furos é feito um projeto para cada pilar, porque a realidade não é uma única amostra de solo, há muitas amostras de solo. Com essa conclusão de sondagem, eles avançaram no projeto básico, estão prestes a nos entregar o projeto básico e está previsto no contrato da PPP, Frank. Sabe que a população, as pessoas têm muitas dúvidas, né? É importante a gente estar conversando, secretário.
Esse é um assunto bastante importante em termos de desenvolvimento, também da economia que vai gerar. A gente fala nisso mais adiante. Mas são quantas empresas? É mais de uma empresa chinesa que está nesse processo, secretário? O contrato da PPP, Frank, é com uma empresa brasileira no sentido de que ela tem um CNPJ do Brasil. É a concessionária Ponte Salvador Itaparica. Ela Sim. tem 2 acionistas, que são 2 empresas chinesas. A CCCC e a CR20. Agora entrou, substituindo a CR20 como EPCista, ou seja, parte da obra, empresa que fará a obra, a CCECC. Então, temos 2 chinesas, a CCCC, 4 Cs, e a CCECC, um E entre os 2 Cs. Entendi. São 2 empresas. Eu sugiro, inclusive, que quem nos assiste, Frank, e você próprio depois, entre nesses sites de busca, há muitos disponíveis, e vocês vão conhecer essas empresas. Elas já fizeram e estão fazendo obras iguais a essa em várias cidades, vários lugares, especialmente na China, Frank. O sistema rodoviário também, Ponte Salvador Itaparica, será composto por 5 trechos. Esses trechos, secretário, vão ser feitos logo de uma vez só, em junho do ano que vem, ou por etapa? Em junho do ano que vem se inicia a obra da ponte. A ponte é a infraestrutura, as pessoas falam, os técnicos citam obra de arte. E essa ponte, Frank, é verdade, é uma verdadeira obra de arte. Ela é bonita e a engenharia pesada utilizada na sondagem, na construção das fundações para os pilares para segurar a ponte é alta tecnologia. Nós, na verdade, temos um sistema viário oeste. Se nós observarmos, Frank, Salvador tem uma saída de maior volume de carga e passageiros, que é a BR-324, que quem nos assiste sabe, é uma avenida hoje em dia, engarrafa de tanto tráfego, muitas carretas bitrem, e a cidade não tem para onde crescer, já está conurbada. O que é conurbação? É quando um município, a zona urbana de um município se entrelaça com a zona urbana de outro município. Isso está acontecendo com Salvador e Lauro de Freitas, está acontecendo com Salvador e Simões Filho, e Salvador cresce conurbando o conjunto de municípios da região metropolitana. A Ilha de Itaparica, banhada também pela Baía de Todos os Santos, está a oeste de Salvador. Por isso, quem está ali na Avenida do Contorno, na Ponta do Maitá, na Cidade Baixa, perto na Boa Viagem ou no Farol da Barra, olha para o oeste, vê mar e a Ilha de Itaparica. Então, é o sentido oeste. Além da ponte, será construída uma rodovia dentro da Ilha de Itaparica, fazendo a ligação entre a ponte, portanto, Salvador, em uma via expressa, com a BA-001, no ponto onde hoje existe um entroncamento que deriva à esquerda para Caixa Prego, Aratuba, Berlink, e duplicando até a Ponte do Funil. A Ponte do Funil duplicada, aí teremos a BA-001 até Nazaré das Farinhas, de Nazaré das Farinhas até Santo Antônio de Jesus, de Santo Antônio de Jesus
até Castro Alves e de Castro Alves até a BR-116, no entroncamento chamado Paraguaçu, ali já município de Rafael Jambeiro. Então, quem vem de Lençóis, de Ceabra, de Ibotirama, de Barreiras, inclusive carretas bitrem, poderá, ali no ponto da BR-116, no entroncamento rodoviário chamado Paraguaçu, porque ali passa o rio Paraguaçu, ao invés de dobrar à esquerda, viajar até Feira de Santana e vir para Salvador pela BR-324, poderá seguir em frente, passando por Castro Alves, passando por Santo Antônio de Jesus, Nazaré, e chegar em Salvador por uma via expressa, economizando aí aproximadamente 150 quilômetros. Por isso é um sistema viário, não é só uma ponte, por isso tem várias etapas, começando por uma etapa dentro de Salvador e na ponte até o vão central, outra etapa da Ilha Itaparica até o vão central, será construída uma plataforma linear provisória. Por que é plataforma e não é uma ponte provisória? Porque no vão central não tem interligação. Ali passarão máquinas de grande porte. Com essa plataforma provisória haverá uma redução de balsas, embarcações de carga, de cimento, de combustível, anteriormente prevista superior a 80 para pouco mais de 20 balsas. Mas essas máquinas pesadas não poderão sair da ilha e chegar a Salvador, sair de Salvador e chegar na ilha, porque no vão central existe a passagem dos navios. Então, é um sistema viário, tem várias etapas, a ponte é uma delas e ela terá início até 4 de junho de 2026. Está confirmado, secretário, que a ponte vai ter também o seu canteiro de obras principal em um estaleiro localizado em São Roque do Paraguaçu, no Recôncavo Baiano? Bom, o estaleiro São Roque é uma propriedade da Petrobras. O governador Jerônimo, o ministro Rui, fizeram contatos com a presidente da Petrobras. Eu tenho mantido contatos diários, quero agradecer todo o apoio do governo federal, do governo do presidente Lula, dos ministros, do próprio presidente que, junto com o governador Jerônimo e o ministro Rui, contribuíram nas tratativas diplomáticas para desobstruir as relações, porque o presidente da República anterior a Lula, o ex-presidente Bolsonaro, agredia a China, ofendia, e ele passou a obstruir relações comerciais e diplomáticas. E houve um esforço inicial para restabelecer o diálogo frutífero com a China. E a Petrobras usará esse canteiro e agora as equipes de engenharia da Petrobras e da Casa Civil estão trabalhando diariamente para identificar a possibilidade de compartilhamento dessa área para então tomarmos as providências jurídicas para que a concessionária entre nessa área. A nossa expectativa é que até amanhã tenhamos uma posição, se será feita a licitação, se será um contrato especial, para que a concessionária possa utilizar essa área. É estratégica a utilização dessa área, porque é uma área que já foi um estaleiro, está licenciada, já houve a supressão de vegetação, tem um cais e tem 3 berços onde podem atracar barcos. Ali, a concessionária, muito provavelmente, instalará formas para a construção de pré-moldados utilizados na ponte e também na fundação dos pilares. Frank. Inclusive, o governador Jerônimo, ele comentou essa semana sobre a prioridade federal, né? Que o governo Lula vai dar prioridade estratégica federal
para esse projeto. Isso é bom para a Bahia. Verdade. Né? Foi editado, desculpe, Frank, mas foi editado um decreto incluindo a ponte como prioridade. Isso significa que toda a burocracia fica simplificada, ficam garantidos 3 bilhões de reais de aporte público federal. Havia uma previsão, está mantida, de um aporte do governo do estado. O que é o aporte, Frank? É um depósito de dinheiro na obra, de orçamento e, portanto, de financeiro na obra. O governo do estado deve botar 2 bilhões e 300 milhões e o governo federal 3 bilhões. Inicialmente, desde quando o governador Jerônimo chegou, nós trabalhamos para salvar a licitação. Tivemos êxito, um trabalho árduo. O governador Jerônimo liderou pessoalmente esse processo e, com a modernização do contrato, assinada em 4 de junho de 2025, nós tínhamos confirmado que haveria a ponte, mas até aí os 5 bilhões e 300 eram só do governo do estado. Com a inclusão da ponte no PAC, com as tratativas do governador Jerônimo com o presidente Lula, eu próprio tive a honra de estar presente na reunião em que houve a decisão desse aporte de 3 bilhões. E agora, então, 3 do governo federal, 2 e 300 do governo do estado, e é um motivo para toda a Bahia comemorar a inclusão da ponte como prioridade no PAC, a liderança do ministro Rui Costa, tem a presença do secretário Marco Cavalcante na PPI em Brasília, tem o secretário Maurício Muniz, que já foi do governo do estado. Então, nós temos um trabalho parceiro e frutífero, Frank. Secretário, não é um processo tão fácil quanto parece, né? Quanto as pessoas acham que é. Não é construir uma casa, um prédio, né? É uma ponte de mais de 12 quilômetros. Secretário, sobre questões ambientais, sabemos que o desenvolvimento, por outro lado, está sempre atrelado a questões ambientais. O Partido dos Trabalhadores sempre teve a preocupação com o meio ambiente. Como está o andamento das liberações ambientais com o Instituto de Meio Ambiente, o INEMA? Primeiramente, para assinatura do contrato, depois da assinatura do contrato, conforme a lei prevê, foi apresentada os documentos necessários pela concessionária e ela obteve a licença prévia, e no jargão técnico, a LP. Depois da LP, assinado agora o contrato, iniciamos os trabalhos para a licença de instalação, a LI. Então, o calendário está em dia, tá? A licença de instalação prevê a identificação de impactos ambientais e as condicionantes para mitigar esses impactos. Prevê também impactos sociais e também providências para mitigar os impactos sociais. Então, esse processo é feito tanto com a documentação apresentada junto ao órgão ambiental, o INEMA, como também com uma escuta a comunidades moradoras em Veracruz e Itaparica, na ilha de Itaparica. Essa consulta está em estágio muito avançado de realização. Já foram ouvidas, falta uma comunidade de pescadores e marisqueiras. Houve escuta também com ciganos e já se iniciou, está em curso a escuta com comunidades religiosas de matriz africana. Terminado esse trabalho, é feito um plano de intervenção ambiental. O órgão ambiental analisa todas as providências necessárias, particularmente no tema ambiental,
E com a LI, nós concluiremos um conjunto de providências para o início da obra. Os governos do PT têm essa marca de cuidados com o meio ambiente. O secretário Eduardo Sodré tem participado diretamente com sua equipe de todas as providências e posso garantir aqui para toda a população da Bahia, particularmente de Veracruz e Ilha de Itaparica, de Salvador, dos municípios no entorno desse sistema viário, que todas as garantias ambientais estão sendo tomadas e nós vamos ter um equipamento que é a ponte, um sistema viário que vai trazer desenvolvimento com sustentabilidade ambiental, Frank. Que ótimo, secretário. Além disso, a gente está sendo criada uma secretaria, né, a CEPONTE. Se eu não me engano, está em tramitação de urgência na Assembleia ou já está aprovada? Aprovou a urgência. E qual a importância, secretário, dessa secretaria? Frank, a ponte não é só uma obra, ela é uma PPP. A rigor, é uma obra privada. Quem faz já é a concessionária. O que isso quer dizer? A licitação não foi para a construção de uma ponte, foi para a construção da ponte e operação do sistema viário através da gestão do complexo viário e a remuneração da concessionária através da cobrança de pedágio. Então, é necessário, primeiro, fazer a gestão do contrato de PPP. É necessário fazer a fiscalização da obra, que é parte do contrato, mas que a evolução da obra, suas medições, seus marcos físicos, é que definirão o momento de desembolso dos recursos federais e estaduais, os tais 5 bi e 300. Então, primeira responsabilidade dessa secretaria é a gestão do contrato, tem a ver com a gestão do contrato, a fiscalização da obra, as medições, que é o segundo ponto. O terceiro ponto, Frank, é o desenvolvimento de projetos complementares. A duplicação da ponte do funil tem que ter um projeto para que haja a licitação da obra. A duplicação da BA-001 e a passagem, o contorno de Nazaré das Sarinhas precisa de um projeto. Precisamos também, prevendo a expansão da ocupação populacional em Itaparica, precisamos ampliar a oferta de água e as redes e as estações de tratamento de esgoto. Esses projetos serão desenvolvidos na Secretaria Especial do Sistema Viário Oeste, SVO, Sistema Viário Oeste, Secretaria Especial do Sistema Viário Oeste, SVO. Há quem chame de CEPONTE, mas o nome é Secretaria Extraordinária do Sistema Viário Oeste. Essa secretaria, então, tem a atribuição de gerir o contrato de PPP, fazer a fiscalização da obra da ponte, elaboração dos projetos a serem licitados por outras secretarias para mitigar o impacto de evolução urbana acelerada de Veracruz e Itaparica. Aí nós falamos na área do saneamento, água e esgoto, na área do desenvolvimento urbano, na área da habitação, na área da educação, da saúde, em outras áreas. E tem, finalmente, o quarto item, digamos assim, de responsabilidade é a coordenação dos planos de desenvolvimento urbano, desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, em apoio às prefeituras de Veracruz e Itaparica e programas de inclusão produtiva, programas de mitigação de impacto ambiental, de monitoramento ambiental. Por isso, são muitas responsabilidades
é um tema muito complexo que vai desde a econometria de gestão, simulações econométricas, de discussão com a concessionária do contrato de PPP, porque ele tem matriz de risco, ele tem riscos ordinários, riscos extraordinários, é muito complexo, e a CEINFRA sozinha não teria essas condições, porque o projeto da ponte é muito grande, a CEINFRA já tem muitas atribuições. Por isso, o governador Jerônimo enviou à Assembleia Legislativa um projeto de lei, ele foi muito bem recebido na Assembleia Legislativa e já essa semana foi aprovado o regime de urgência, e a nossa expectativa é que semana que vem, se der tudo certo, esse projeto será aprovado. É uma secretaria extraordinária, temporária. Quando a obra da ponte for concluída, ela será extinta, Frank. Entendi, secretário. Vamos falar um pouco sobre economia? Estamos conversando com o secretário da Casa Civil, Afonso Florenci. Secretário, o governo prevê que o sistema gere 7 mil empregos, impulsionando a economia do Estado. Serão contemplados 10 milhões de baianos em cerca de 250 municípios. Fala um pouquinho o que é que pode gerar na economia no nosso Estado. Primeiro, Frank, nós teremos um sistema moderno, um sistema que permitirá tráfego de passageiro e de pedestre, de carga, passageiro tanto em transporte coletivo como em transporte de passageiro, automóvel, certo? Não será permitida a passagem nem de bicicleta, nem a pé, né? Então, carro de pequeno porte, passageiro, ônibus tal, de passageiro coletivo e carga, caminhões. A tarifa, hoje, a previsão, a preço de hoje, seria de R$50. Sai mais barato ir e voltar mais rápido de ponte do que de ferry-boat. Isso significa um impacto na atividade econômica, na vida das pessoas que moram ali em Taparica. Além disso, essa obra, que esses 5,3 bi estão de recursos federais e estaduais, mas a empresa, a concessionária, os acionistas aportam valores que estão estimados na ordem de grandeza de 12 bilhões. Parte disso está em dólar, por isso é volátil, porque eles fazem operações de crédito com o Banco da China. E aí o cálculo é com dólar. Essas empresas, elas contratam empresas para a obra, depois contratam serviços. Essa intervenção, terminada a intervenção, então há um impacto durante a obra e há um impacto econômico posterior, como eu disse, com a melhoria da logística e da mobilidade. Vale registrar que o usuário, no mesmo sentido, no sentido ida e volta, no mesmo dia, ele, na volta, só paga 10% da tarifa. Então, se a tarifa é R$50, ele vai e volta, o morador da ilha, ele vai e volta, ele paga 50%, depois só 10% da tarifa. Toda a carga, por exemplo, que vem do oeste, no Paraguaçu, poderá seguir reto e chegar na ilha de Taparica com uma economia de aproximadamente 150 quilômetros e chegando em Salvador, derivar direto para o porto. Então, é um sistema viário oeste, é um sistema logístico com impacto na qualidade de vida da população no que diz respeito à carga, passageiro e deslocamentos. Com essa melhoria do acesso à ilha, há uma previsão, e essa é, inclusive, uma das críticas que são feitas à ponte. A mais corriqueira vai ter especulação imobiliária. Eu não chamo de especulação, os críticos chamam de especulação. Uhum. Eu chamo de valorização imobiliária.
com o sistema ferry-boat, com o passar dos anos, inclusive com as dificuldades que o sistema enfrenta. Nós já fizemos 2 licitações, Frank, e deram deserto. A gente não está conseguindo comprar ferry-boat porque não apareceu quem queira pagar o ferry-boat, vender o ferry-boat. A gente quer pagar, comprar, e não apareceu quem queira vender. É uma realidade de mercado internacional. Então, a gente está com dificuldade de renovar a frota. É óbvio que a viagem de ferry-boat não é melhor do que a da ponte. A viagem da ponte é melhor. Então, é possível que haja investimentos com incorporação imobiliária. É possível que surjam condomínios, prédios na ilha de Itaparica. Além da atividade econômica da construção civil, haverá demanda de serviços para essa população. Então, o impacto da ponte, ele tem um impacto urbanístico, habitacional, econômico, logístico. Por isso, é um vetor de desenvolvimento da região metropolitana e da Bahia. Por isso, ela é tão importante para a economia, como, em especial, para a população impactada diretamente, esses 10 milhões de pessoas, os moradores, as moradoras de Veracruz, Itaparica, Nazaré, Valença, Baixo Sul, Santo Antônio de Jesus, o Recôncavo e até mesmo o Oeste, podemos dizer, o Oeste mais distante, mas a Chapada Diamantina. Não seria exagero dizer que são mais de 10 milhões de habitantes diretamente impactados. E é uma obra que reestruturará a economia baiana, Frank. Por isso ela é tão saudada, eventualmente incompreendida, mas é do jogo democrático, Frank. Sim, sim. Secretário, eu conheço bem aquela região ali de Caixa-Pregos, né, que está dentro do projeto. Eu já tive casa em Aratuba. Eu sempre vou lá, né? Eu tenho um amigo de muitos anos, né? Somos praticamente irmãos, e eu sempre vou na ilha de Caixa-Pregos, e o pessoal sempre fica na dúvida como é que vai ser aquele trecho, né, de Caixa-Pregos. Vai ter uma ligação de uma estrada, né, de Caixa-Pregos até a Ponte do Funil, se eu não me engano. A Ponte do Funil. Frank, hoje, quando você está indo de Bom Despacho para Caixa-Prego ou para a Ponte do Funil, você vai na 001 e em um determinado momento você dobra à esquerda para ir para Caixa-Prego. Seguindo o reto, vai para a Ponte do Funil. Há previsão de construção de uma outra estrada. A atual estrada 001 está virando uma avenida urbana, né, no município de Veracruz. Haverá, paralelo a ela, no sentido da Contracosta, uma nova estrada que será agora a BA-001, do Sistema Viário Oeste. Ela vai encontrar a atual 001 naquele ponto onde há bifurcação Caixa-Prego, Ponte do Funil. Ali ela vai entroncar e seguir o curso hoje existente. Entendi. Eu queria fugir um pouquinho do assunto, se o senhor me permite, secretário. A gente teve a semana passada uma semana um pouco conturbada na nossa política nacional, né? No 7 de setembro, há umas semanas atrás, tivemos um grupo na Avenida Paulista com a bandeira dos Estados Unidos, que isso repercutiu na imprensa internacional. Já no 21 de setembro, no domingo, tivemos atos contra a anistia e a PEC da blindagem, aqui em Salvador e ao menos em 21 capitais do Brasil. O que o senhor pode falar sobre isso, né? Esse embate político que está ocorrendo ultimamente e sobre algumas coisas absurdas que estão acontecendo também. Frank, desde 2013 surgiu no cenário político com uma força de propagação muito grande a arma da mentira, da
eu diria, da prestidigitação, de dizer uma coisa, fingir uma coisa, mas está fazendo o oposto. A extrema-direita brasileira se especializou nisso, acusou a presidenta Dilma, o ministro Haddad, de pretender distribuir cartilhas, eu diria assim, pornográficas em escola. Era uma mentira, colou. Tem que acredite nesses absurdos. Nós vimos pessoas rezando para pneu, coisas que, se não fossem reais, seriam anedóticas, mas são reais. É uma tragédia, é uma epidemia de falta de lucidez, contaminados pela política e por interpretações supostamente demiúrgicas, religiosas, e não são. O uso da mentira, da falsificação, né, da manipulação de pessoas de boa-fé. E o impeachment da presidenta Dilma teve isso combinado com uma campanha jurídica para a condenação do presidente Lula, com um juiz incompetente. Ele não poderia julgar o presidente Lula, com ausência de provas, e houve uma caça às forças democráticas, ao PT, aos sindicatos, aos movimentos sociais. E com o impeachment da presidenta Dilma, os governos Temer e Bolsonaro iniciaram um desmonte de direitos trabalhistas, previdenciários, um desmonte da economia brasileira. O país que tinha saído do mapa da fome voltou para o mapa da fome, extinguiu programas sociais fundamentais de transferência de renda, em particular o Bolsa Família, e nós ficamos de pé. Eu fui líder do PT no ano do impeachment, depois fui líder da oposição na Câmara ao governo Temer, líder da minoria, depois fui líder da oposição ao governo Bolsonaro, e nós resistimos bravamente, apesar da enorme perseguição e fomos alvo. Posteriormente à prisão do presidente Lula, tivemos a candidatura de Haddad, perdemos a eleição, respeitamos o resultado, apesar de todos os artifícios ilegítimos e ilegais, calúnia, difamação, as chamadas fake news. Em 22, fomos para a campanha com um leque de alianças mais amplo. Forças de centro e, eventualmente, até de direita, compuseram o nosso arco de alianças. Acertadamente, no primeiro turno, tivemos como vice-presidente do presidente Lula, o hoje vice-presidente ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, e no segundo turno obtivemos êxito com a série de adesões, inclusive da hoje ministra do Planejamento, a ministra... Não está lembrado agora. Simone Tebet. Simone. Desculpe, é a idade do velho, certo? Simone Tebet. Então, a primeira característica da eleição do presidente Lula foi um compromisso com a democracia, não é? Forças da esquerda democrática, do centro e da direita. No segundo turno, ganhamos a eleição. Houve a tentativa de golpe, e a partir daí, derrotado o golpe, nós vimos denúncias de delação premiada, de desvio de recursos públicos por parte do presidente, seus familiares e outros. As investigações ainda estão em curso. O Supremo priorizou julgar o crime de tentativa de golpe de Estado, tentativa violenta de golpe de Estado. O presidente Bolsonaro, com provas robustas, foi condenado. O país ficou polarizado durante esse período, mas com o mandato do presidente Lula, com a retomada da atividade econômica, da estabilidade econômica,
com as políticas sociais retornando. Essa semana, ontem, inclusive, tivemos mais uma vitória no Congresso Nacional. Tivemos recentemente uma vitória no Congresso Nacional com a aprovação da isenção do imposto de renda até quem ganha até R$5 mil, que é um projeto do governo do presidente Lula. Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Pé de Meia, muitos programas. Mas isso ainda não tinha posto Lula numa condição confortável, continuava a mesma nas pesquisas de intenção de voto, a mesma polarização. Foi quando eles se posicionaram contra a tributação dos super ricos, ali em abril, por aí, quando o governo manda a proposta para o Congresso. Depois eles se posicionaram a favor das tarifas do governo americano sobre os produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos. E depois eles levam, no 7 de setembro, não a bandeira do Brasil, mas uma bandeira dos Estados Unidos. Depois, o filho do presidente vai para os Estados Unidos e fica atacando. E depois eles aprovam a PEC da blindagem, a PEC da bandidagem. E o povo brasileiro foi às ruas no domingo 21. Retrasado, e uma grande manifestação, e o Senado rejeitou. Isso impactou na conjuntura política. Há uma estabilização, tem que ver se vira a tendência de uma posição mais confortável, mais competitiva do presidente Lula para 2026. Temos que ver o andamento da conjuntura para ver se ele se transforma, do ponto de vista de análise e de pesquisa, em favorito. Mas hoje há uma tendência em favor das forças democráticas, progressistas e de esquerda, que em um governo de coalizão dão sustentação ao governo do presidente Lula. E a direita está atônita, perdida. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que era um pré-candidato a presidente, recuou. E recuou porque ele, bolsonarista, defensor de violência, conivente com excessos no governo dele, um governo que já tem muitas investigações sobre corrupção e tal, de empresas e no fisco. E quando ele retira o nome de pré-candidato a presidente para antecipar a sua posição de candidato à reeleição em São Paulo, é porque ele está vendo baixa competitividade das forças políticas que fazem oposição ao presidente Lula. Por isso, como você disse, um cenário em que aquilo que parecia, mesmo que todas as pessoas de bom senso soubessem que se tratava de fake news, de mentiras, de calúnia, de difamação, agora estão essas posições ficando mais frágeis, e é um momento mais favorável à democracia, à soberania nacional, e nós temos a expectativa de que esse curso de acontecimentos futuros consolide essa tendência e o presidente Lula chegue nas eleições já aí, então, como favorito. Frank. Perfeito, secretário. Voltando à ponte, voltando ao assunto da ponte, secretário, quanto é que vai ser o pedágio da ponte? E fala também, aproveita, faça as suas considerações finais também, secretário, por favor. A previsão é de R$50, tá? Que é o preço de hoje. Há critérios de reajuste com IPCA, esse preço ao consumidor amplo, mas a previsão é de R$50. Lembrando que quem faz o bate e volta dentro de um curto espaço de tempo tem abatimento na segunda viagem e paga somente 10% da tarifa de pedágio. Frank, agradecer a oportunidade, dizer que os críticos da ponte, os que torcem contra, assim como quebrar a cara com o VLT da Bahia, da região metropolitana, que está com mais de 33% de obra
construída já na linha 1 e com mais de 25% na linha 2. Brevemente a gente vai ver pausa, trabalho na Baía de Todos os Santos. No início do primeiro semestre nós já vamos ter trabalho. Vamos ver as máquinas pesadas chegar, se der tudo certo, no canteiro de São Roque do Paraguaçu. Por isso, participar aqui com você, Frank, é muito importante, porque é mais uma oportunidade da gente esclarecer a população. Eu lhe agradeço, parabéns pelo seu trabalho, saudação à sua imensa audiência e estamos à disposição em outra oportunidade. Muito obrigado, conversamos então, agradecemos ao secretário da Casa Civil do Estado da Bahia, Afonso Florense, e até a próxima oportunidade, secretário. Bastante agradecido. Um abraço. Obrigado, Fernando. Um abraço.